Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se na última semana eu abri o programa triste porque falaríamos sobre o desastre do rompimento da barragem de Brumadinho, hoje abro o programa também triste. Eu acho que eu perdi um ídolo, Ricardo Boechat. Como vai fazer falta? Duas expressões. Político vagabundo, desculpa essa palavra tão ofensiva agora, que ele falava com tanta propriedade na rádio Band News FM e toca o barco. Hoje a gente vai tocar o barco, um pouquinho triste. No dia 4 de fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou um pacote anticorrupção. As propostas têm o objetivo de combater o crime organizado e a corrupção. O projeto proposto por Moro altera, na verdade, 14 leis, inclusive pontos do Código Penal e de Processo Penal, da Lei de Execução Penal e do Código Eleitoral. Assim que as medidas tornaram-se públicas, causou muita polêmica e críticas. Para analisar essas medidas e o impacto que elas terão na sociedade, caso sejam aprovadas, nós conversamos com o professor de Direito Constitucional, Rafael Maia, presidente do PSL Jovem de Minas Gerais, Vitor Lucchesi, e o especialista em Direito Penal, Michel Reis. Participe você também pelo nosso WhatsApp, através do 31 99642 8473. Participe conosco sempre que a gente vai conversar sobre política, sobre justiça. São muitos os debates. Os convidados responderão às suas perguntas. E mais importante ainda, coloque lá de onde você está falando. A última vez que a gente conversou sobre política, especificamente sobre justiça, muita gente ali da região de Ponte Nova também participou. Não se esqueça de colocar, portanto, o seu nome. Senhores, alegria tê-los. De todos esses pontos, Rafael, o que é mais importante que você poderia destacar para a gente? Eu acho que talvez seja uma falsa impressão que a gente tem na nossa cultura jurídica de que o aumento da capacidade de repressão do Estado, o aumento das possibilidades punitivas geram uma sensação de segurança. Ao longo da história brasileira, a gente sempre tentou aumentar as possibilidades de punição e a sensação de segurança ela nunca veio condicionada disso, porque o crime é muito mais, o combate ao crime é muito mais do que simplesmente um enrijecimento das leis. Uhum. Vitor, o que você destaca? Olha, esse discurso que o Dr. Rafael encampa, ele é um discurso comum, né, das vertentes de esquerda ou do garantismo penal, até mesmo não entrando na seara ideológica. Eu acredito que o projeto do Sérgio Moro, o anteprojeto, na verdade, né, de mudança de várias leis ordinárias, é um projeto brilhante. E, inclusive, é difícil encontrar defesa jurídica para esse projeto. Nos meus estudos, eu elenquei alguns dados, eu não vou citar aqui dados vazios, né? Então, todos eles vão estar no meu Instagram depois, para quem quiser conferir lá. Elenquei esses estudos. Para quem tem esse posicionamento em defesa do projeto do Sérgio Moro, possa buscá-los e discutir também nas faculdades de Direito, onde quer que seja. Acho que o anteprojeto do Moro, ele vai em três vertentes inaugurais. Primeira é a efetividade da justiça, buscando o cumprimento da pena já na condenação em segunda instância. O segundo ponto é a melhora nas investigações criminais, criando a figura do agente infiltrado e outras novas modalidades de investigação, melhorando também o armamento da polícia, que agora vai poder usar aquilo que for apreendido. E, por último, melhora também o combate à corrupção. Sim. Por quê? Porque vários desses peixes grandes, digamos assim, do crime, eles chegam ao final do processo penal impunes, porque com o decurso do tempo acaba a prescrição e eles não são punidos. Michel, o que é destacado para você? O ponto principal para mim é esse debate. Hoje a gente vai ter oportunidade de debater aqui no programa, o Congresso com nossos representantes vão debater. Mas... O presidente que saiu hoje do hospital vai ter a possibilidade de ser um agente também nesse processo? E eu acho muito interessante o fato dele se dispor a ir ao Congresso exatamente para discutir. O ministro Moro, inclusive, já foi. Agora, a minha questão é puramente técnica. Como professor de direito penal, como acadêmico de direito penal, o ministro Moro fez uma crítica
que eu simplesmente não entendi dizendo que o projeto não era para professores de direito penal, e sim para o combate ao crime. Eu penso que o projeto deve ser para a sociedade e não para o segmento A, B ou C. De uma maneira geral, eu não concordo com as propostas que lá estão. Há pontos importantes, realmente, há pontos que merecem ser elogiados. Nós vamos tratar disso aqui no decorrer do programa. Agora, combate à criminalidade não se dá apenas através da intervenção penal. Muito mais importante a certeza da punição e não o rigor da punição. Já se diz isso há mais de 200 anos, não é uma coisa nova, e a gente tem vários exemplos na história brasileira de normas que se tornaram mais severas e não diminuiu o índice de criminalidade. Eu vejo o seguinte ponto para terminar minha fala inicial. Caso o governo ache interessante punir com maior rigor, é uma opção de política criminal que alguns vão concordar e outros vão discordar. O que eu penso é que maior rigor não contribuirá para uma diminuição da criminalidade. São dois pontos diferentes. Rafael, eu estou aqui agora com a página da The Economist, talvez uma das revistas mais importantes do mundo, exatamente do dia 8 de novembro de 2018, quando o presidente Bolsonaro, já eleito, havia anunciado o aceite do convite que ele havia feito ao ministro Moro. E aí a The Economist coloca como um movimento para ele, Bolsonaro, importante, mas ela utiliza uma palavra, Rafael, está aqui, snag, que é problema. Quando o Vitor coloca assim que muitas vezes esse posicionamento é um posicionamento ideológico, complemente isso, assim. A The Economist está sendo ideológica, o Rafael foi ideológico? Pois a gente chegou num momento de debate e a oportunidade da gente poder conversar aqui hoje num programa como esse é tentar tirar alguns rigores técnicos das nossas falas, tentar falar a voz tirar um pouco do juridiquês, falar um pouco a voz do cidadão, do telespectador que está nos ouvindo. Mas nós chegamos num ponto do debate brasileiro em que todas as questões são tratadas com ideologia. Ontem, discutindo em um grupo de WhatsApp de amigos, chegou-se de repente, anteontem, a ideologização da morte do Boechat. E aí alguém disse, olha, a esquerda está pirando porque falaram que o Boechat era amigo do Bolsonaro. Aí outros, assim, a direita está comemorando que morreu um comunista. Não existe, não vivemos num mundo maniqueísta. A gente não pode tratar todos os assuntos sob o ponto de vista de ideologia, como a gente não pode tratar todos os assuntos sob o ponto de vista do futebol. Eu não posso gostar de alguém se ele for atleticano e desgostar se ele for cruzeirense. Da mesma forma, nenhuma das medidas anunciadas por ninguém nos últimos tempos são medidas puramente com viés ideológico de direita ou de esquerda, ou de extrema direita, ou de extrema esquerda, ou de centro. O nosso papel é tentar discutir a efetividade das questões, discutir de uma forma técnica e, enquanto formadores de opinião que somos, professores, tentar trazer também uma linguagem que aproxime da sociedade, que aproxime do cidadão. Dos 14 pontos, qual um deles, especificamente para ilustrar o seu primeiro posicionamento? A execução provisória da pena, em segunda instância. Eu vejo com muita reserva essa execução provisória da pena, o que a gente chama de cumprir pena após a condenação em segunda instância, por uma série de razões. A primeira delas é que a mudança de posicionamento do STF recente não se deu em virtude de um novo conceito jurídico, se deu especificamente porque houve mudança da composição da Corte. Então, isso gera em todo mundo uma insegurança jurídica, porque se a Corte mudar amanhã de novo, pode ser que mude de novo esse entendimento. Eu conversava hoje de manhã com os alunos e falei, olha, qual valor para vocês é mais importante? A liberdade ou o valor patrimonial? Ou seus recursos, ou o dinheiro que você tem no banco? E aí todo mundo concordou, a liberdade é um bem mais importante do que o dinheiro que eu tenho no banco. E a lógica que nós estamos inaugurando com essa possibilidade de se executar as penas a partir da condenação em segunda instância é o seguinte. Então, se você tiver uma ação não penal, uma ação civil, uma ação trabalhista, você só pode executar essa ação após o trânsito de julgado.
Então, do ponto de vista penal, onde eu protejo a liberdade, eu posso executar antes. Do ponto de vista civil, onde eu protejo o patrimônio, eu não posso executar antes. Então, está tendo uma inversão de valores do sistema com o discurso de combater a criminalidade. E isso é muito perigoso. A liberdade é um valor que ele é inerente a qualquer ser humano e deve ser protegido, e as discussões não podem ser rasas. E eu acredito que, às vezes, essa ideologização das discussões fazem com que a gente não tenha oportunidade de discuti-las de forma profunda, discuti-las de forma técnica, e aí vira uma defesa cega de um ponto ou de outro ponto. Vitor, a gente só vai ter 1 minuto para esse finalzinho do bloco aqui agora. Talvez eu vou te interromper, aí a gente no segundo retoma de onde você parou. Na entrevista coletiva, questionado também disso, o Moro vai dizer que países como os Estados Unidos e a França, não sei, acho que você lembra dessa parte, ele vai dizer que já institucionalizado, já com o direito bem enraizado, estou usando uma palavra mais simples, você não diminui a presunção de inocência a partir da prisão após a condenação de segunda instância. O que você pensa disso com relação ao que o Rafael colocou? Eu discordo do Rafael no ponto de que cumprir a pena após a condenação em segunda instância é mais lógico do que esperar a chamada terceira instância. Por quê? As análises de fatos e provas se encerram na segunda instância. Se trata na terceira instância de legislação, seja ela constitucional, no STF, né? Ou seja ela uma legislação federal, no STJ. Então, nós vamos aí sim tratar de critérios técnicos daquela condenação. Não de se houve ou não o fato, se aconteceu ou não o crime. As provas já se esgotaram, já se esvaíram. E a gente já sabe que aquele cidadão é um condenado. Cumprir a pena provisoriamente não vai de encontro à presunção de inocência. Até porque não se estabelece lá, ele vai ser preso e considerado culpado. Não, ele vai cumprir provisoriamente a pena. Esse minuto esgotou, eu vou voltar exatamente nesse ponto, que talvez é um dos primeiros, professor Michel, dos mais controversos. E você? O que você acredita, o que você pensa desse processo todo? Eu te convido para ficar com a gente. Até daqui a pouco.